a tua provisão. Oramos consagrando a família da irmã Dácia, Pai, tu sabes das lutas que eles estão enfrentando. Pedimos ao Senhor que ponha a tua mão de poder sobre a vida deles neste dia, nesta noite, sobre os sobrinhos, sobre aqueles que estão enfermos na família. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Oramos pela vida do nosso irmão Eribaldo, alcança a sua família e traga sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, trazendo sobre eles cada dia mais o desejo de confiar e de se entregar a ti por inteiro. Oramos por esse momento, pela tua palavra, que a tua palavra seja como espada nos nossos corações, que ela traga a revelação do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir em um dos textos que eu mais gosto. Eu acho fantástico como a palavra de Deus se renova, como a palavra de Deus é viva. E lendo esse texto por esses dias, veio ao meu coração falar algumas questões sobre não deixar a chama de Deus apagar no nosso coração. Hebreus capítulo 12, apenas do versos 1, 2 e 3. Se você tem uma Bíblia, na verdade vai aparecer para você na sua tela. Não precisa, é acostumado ainda porque nós temos a transmissão pelo Instagram. Tínhamos que pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, mas agora não precisa. Você abre, você vai apenas acompanhar a nossa leitura aí direto pela nossa telinha. Então acompanhe. A palavra de Deus diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Meu querido irmão, Hebreus 12 é um texto que trata de forma específica sobre a perseverança. E os cristãos judeus que receberam essa carta estavam ficando desanimados, perdendo a fé, perdendo o primeiro amor. Especificamente aqui o escritor aos Hebreus começa a incentivá-los à perseverança, para que eles não percam a fé, para que eles não percam o primeiro amor no Senhor. Quando eu penso nos nossos dias, irmãos, eu me convenço de que a perseverança e a chama de Deus no nosso coração, uma vida diante de Deus, ela é fundamental para nós passarmos por esses dias e chegarmos do outro lado. Sem perseverança, sem uma vida diante de Deus, fica impossível superar dias difíceis, suportar tempos difíceis, suportar dramas e perdas. Porque o que nos sustenta, o que nos dá condições de permanecermos vivos e entusiasmados é a presença de Jesus. Irmãos, é interessante que esse texto nos convida a perceber que essa perseverança, ela depende do nosso olhar. É onde nós colocamos o nosso olhar que vai determinar a chama de Deus no nosso coração. Aí eu lembro, por exemplo, de Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Quando eu li esse texto, eu comecei a perceber que o convite do escritor aos Hebreus é que nós possamos focar naquilo que é melhor, para que nossa fé não enfraqueça, para que nós continuemos a perseverar. É como se o escritor aos Hebreus dissesse assim: olha, aonde você colocar o seu olhar, vai determinar se a sua perseverança, se a sua fé está de pé, ou se você vai estar frio. E o apóstolo e o escritor aos Hebreus nos convida a olhar em 4 direções que são fundamentais para que a sua fé permaneça firme, para que o seu coração continue aquecido por Jesus. Ele começa dizendo no verso 1: portanto, uma vez que estamos rodeados de
tão grande multidão de testemunhas. O escritor aos Hebreus, ele está imaginando um cenário de competição, um estádio lotado com milhares de pessoas. E nesse cenário, ele imagina que nós estamos, ele tenta usar uma ilustração para mostrar que nós estamos rodeados de pessoas que são como uma multidão que torce ao nosso favor. E é interessante dizer, irmãos, que quando pensamos nessa imagem de um estádio cheio de pessoas e numa pessoa competindo, nós começamos a lembrar o quão importante é o apoio de outras pessoas. Hoje eu estava lendo um artigo que falava, por exemplo, as grandes competições, elas não são definidas só pela qualidade técnica daqueles que desfrutam, que competem entre si. Mas muito do desenvolvimento dos atletas vai muito da sua parte psicológica e do apoio que ele recebe daqueles que estão torcendo por ele. É por isso que, por exemplo, grupos que desenvolvem alguma atividade com torcida, eles são mais favorecidos, porque há uma influência no emocional, no psicológico, na cabeça daquele que está competindo, quando ele vê milhares de pessoas torcendo por ele. O que o escritor aos Hebreus nos diz é que nós somos convidados a perceber a multidão que está ao nosso redor, torcendo ao nosso favor. Para que quando nós venhamos a pensar em desistir, nós possamos nos lembrar da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que fazem de tudo para que nós permaneçamos em Jesus e lutando pela vida. Esse é o convite, sabe? Às vezes a gente está achando que está sozinho. Nós começamos a entrar em causa emocional e achando que a vida acabou. Para que você tenha o seu coração aquecido por Jesus, o autor aos Hebreus diz assim, olha, perceba a grande multidão, como que em um estádio, perceba as pessoas que estão torcendo ao seu favor, lutando por você, e perceba que você não está competindo nessa vida sozinho, existem pessoas ao seu lado. É isso que o escritor aos Hebreus nos convida a perceber. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Alguns ficam percebendo aqueles que torcem contra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre vai ter gente torcendo contra você. Sempre vai ter gente que não gosta de você. Sabe o que eu acho complicado? Quando a gente deixa de ver as pessoas que nos impulsionam para frente e começamos a olhar aqueles que torcem contra nós. E aí, às vezes, os que torcem contra nós são 2, 3, 4, e a gente tem uma multidão de pessoas torcendo contra nós. Mas nós nos envenenamos por 2, 3 que estão contra nós. O conselho que a palavra de Deus nos dá é comece a olhar para a grande multidão que está torcendo por você. E esqueça aqueles que torcem contra, porque Deus cuidará deles. O seu coração deve estar em Deus e percebendo a grande multidão de pessoas que estão ao seu lado, lutando com você. Mas sabe, irmãos, quando o escritor aos Hebreus fala da grande nuvem de testemunhas, nós precisamos lembrar do capítulo 11. No capítulo 11 de Hebreus, ele fala dos heróis da fé. Foram homens que já haviam morrido, então não é só uma linguagem que aponta para aqueles que torcem a nosso favor, mas ele também está falando dos heróis da fé que já se foram, que já partiram. É como se o escritor aos Hebreus dissesse assim, olha, perceba aqueles que já se foram e que viveram uma vida com Deus e se inspire neles para viver para a glória de Deus. Observe a nuvem de testemunhas de pessoas de fé, de heróis e mulheres e heroínas que foram mulheres e homens de Deus. Sabe do que eu pensei quando eu pensei nessa aplicação? Às vezes a gente está desistindo de algumas coisas, por exemplo, de um casamento, de um relacionamento, de alguma situação. Olhe para as pessoas que foram bem casadas, a gente fica olhando para as pessoas que são mau exemplo. Às vezes o camarada, esses dias eu vi uma reportagem, o pessoal brinca, uma pessoa que havia casado uns 4, 5 vezes, a gente começa a ver maus exemplos. Comece a ver a grande nuvem de testemunhas de pessoas de fé, porque elas vão lhe inspirar. Quando você começar a reparar as pessoas de Deus que comprometidas foram com o Senhor, essa nuvem de testemunhas de fé serão como para você um impulso para que você permaneça firme em Jesus. Esse é o primeiro convite, olhar a grande nuvem de testemunhas. Esqueça quem torce contra você. A partir de hoje, comece a olhar para a grande nuvem de pessoas que estão ao seu favor. Os que torcem contra são minoria.
não merecem seu desgaste emocional nem espiritual. Então somente ore por eles. Mas existe um segundo olhar importante para nós permanecermos com o coração aquecido. Não deixe de se perceber, esse é o convite do escritor aos Hebreus. Porque ele diz, olha a grande nuvem, aí ele meio que olha para si e diz assim, a grande multidão de testemunhas, aí ele fala, livremos-nos de tudo que pesa, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Perceba que ele usa duas expressões, as duas vezes nós, que nos tornam vagarosos e que nos atrapalham na hora de prosseguir. É como se o escritor aos Hebreus dissesse assim, agora pare de olhar para as nuvens de testemunhas, para as pessoas, e olhe para você e perceba aquilo que existe em você que não tem contribuído para a sua caminhada. Interessante que os atletas daquela época já faziam um tipo de atividade muito comum hoje. Eles amarravam pesos nas pernas para as atividades físicas e quando eles iam correr, eles tiravam isso. E o peso que os atletas daquela época colocavam não era para que eles ficassem mais pesados, era exatamente o contrário, para que eles ficassem mais leves na hora de competir. Então, é como se o escritor aos Hebreus, usando essa imagem de uma corrida, ele dissesse assim, olhe para você e veja quais são os pesos que estão sobre você e tire de você, para que você consiga correr com tranquilidade, com leveza diante de Jesus e viver para a glória dele. Aqui nós temos uma metáfora, irmãos, sobre qualquer pecado ou coisa não essencial que possa servir de empecilho. Porque nem sempre é pecado, existem algumas coisas que não são pecado, mas são empecilhos para que nós consigamos correr. É preciso livrar-se de tudo aquilo que é um peso para você. É isso que o escritor aos Hebreus nos convida. Por exemplo, livre-se de relacionamentos que levam você para longe de Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, que existem relacionamentos que são adoecedores. Por exemplo, existem amizades que nos adoecem. Existem relacionamentos que nos martirizam, nos jogam para baixo. Não estou dizendo aqui que você tem que se livrar do seu casamento, porque se você está casado, lute até o que você puder para manter seu casamento. Não estou falando de relacionamentos, de pessoas que lhe adoecem, de pessoas que lhe fazem mal. Livre-se desses relacionamentos, porque não é um pecado em si estar com essa pessoa, mas se isso é um peso na sua vida, livre-se disso. Livre-se de pensamentos que o atrapalham na caminhada espiritual. Sabe o que é que eu penso, irmãos? Nem Deus, nem o diabo tem o controle sobre os nossos pensamentos. O diabo não tem porque ele não tem esse poder. Deus não tem porque ele não quer ter, ele nos criou livres. Sabe quem tem controle sobre a sua cabeça? Você. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos. O que passa na sua cabeça não é de responsabilidade de Deus nem do diabo, é sua. Então, guarde os seus pensamentos. Quando esses pensamentos loucos vierem à sua cabeça para se matar, para fazer o mal, para qualquer coisa que não seja construtiva, livre-se. Faça como aquilo que a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mas livre-se da acomodação. Sabe, tem gente que vai vivendo a vida e vai se acomodando. São pessoas que se acomodaram, por exemplo, no emprego que não dá a ele condições de suprir a sua família. São pessoas que se acomodaram em alguma situação, numa situação que não tem contribuído para nada na vida dele, mas ele ficou alguém acomodado. Então a acomodação é uma coisa que você tem que livrar-se, porque ela talvez não esteja contribuindo para você correr a carreira cristã. Mas aí ele entra no pormenor. Livremos-nos de tudo que o texto diz assim, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos, ou seja, tudo aquilo que impede que você corra, que torna você vagaroso, livre-se. Aí ele completa. Livremos-nos de todo peso e do pecado que nos atrapalha. Interessante que essa palavra atrapalha, sabe o que ela significa traduzindo literalmente? Aquilo que me envolve. A imagem do texto, no texto grego, é mais ou menos assim. Livre-se daquilo que é como um laço para você, aquilo que lhe prende. Sabe o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós? Livre-se dos seus pecados que facilmente lhe conduzem à tentação e à vida distante de Deus. Cada um de nós temos as nossas tentações.
Quem disser que não tem tentação, esse aí é alguém que talvez já caiu na soberba, mas todos nós temos as nossas tentações. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que existem pecados que são mais sedutores para você e outros que são mais sedutores para mim. É como, por exemplo, alguém que era um alcoólico e se converteu. O álcool para ele é aquilo que o envolve. É como alguém que vivia uma vida, por exemplo, vamos imaginar, era alguém que era muito rico e se convertia, achava que era dono do mundo e confiava no seu dinheiro. Aquilo que o envolve talvez seja o dinheiro. Então cada um de nós temos aquilo que nos envolve, aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos seduz. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, você quer correr a caminhada cristã, ter o seu coração aquecido por Jesus, livre-se daqueles pecados que facilmente lhe seduzem. Quais são os pecados que seduzem seu coração? Lembra do que Jesus falou? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É uma figura de linguagem para dizer, existem coisas que você não pode brincar. Eu sempre digo assim, as nossas lutas a gente enfrenta, do pecado a gente foge. Porque ninguém é forte o suficiente para encarar os seus pecados. É preciso fugir. Fugir da aparência do mal. Mas aí ele traz um terceiro olhar importante para nós. Não deixe de perceber a vida como uma corrida longa e cansativa, mas que vai valer a pena. É como se o escritor aos Hebreus agora estivesse assim, olha, você já olhou para a multidão de testemunhas, você já olhou para você, agora perceba a vida como uma maratona. Olha o que ele diz no verso 1, parte C. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança aqui significa constância. Na cabeça do escritor aos Hebreus, a ideia é que nós estamos numa maratona, e não numa simples corrida curta. É como se nós estivéssemos vivendo uma maratona intensa, de muito desgaste. Mas ao mesmo tempo, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, perceba a vida como uma maratona, mas ela vale a pena. Se você conversa com pessoas que praticam corrida, eles começam com 1 quilômetro, 2, 5, 10, 15, e torna-se algo viciante, no bom sentido, algo prazeroso. Correr torna-se um prazer. Eu brinco que eu gosto de jogar ping-pong, não posso jogar, mas gosto de jogar. Mas correr torna-se um prazer. Sabe o que é interessante no maratona? No maratona, as pessoas perdem em média 1 quilo a 1,5 kg. As pessoas perdem mais, só no suor, aproximadamente 0,8 a quase 1,5 litro por hora de exercício. A maratona é um momento de muito desgaste, porque você corre ali, aquele corredor corre 15, eu não sei se são 50 quilômetros uma maratona, mas a maratona é muito desgastante, você perde muito líquido e muito peso. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Quando nós olhamos para a vida como uma maratona, a gente passa a não gastar as nossas energias com coisas banais. Eu não sei se você já percebeu, mas existem coisas que sugam a nossa energia emocional, física, de uma forma tremenda. A gente vai desgastando a nossa vida com coisas banais. E o corredor de maratona é aquele que precisa manter sempre uma constância. Se você vê, por exemplo, a maratona de São Silvestre, aqueles que saem disparados na frente são aqueles que não vão ganhar. E aqueles que mantêm um ritmo, eles vão acelerando aos poucos, até conseguir alcançar o ápice, são aqueles que podem ganhar. Isso me ensina que a vida deve ser vista como uma maratona. E sendo vista como uma maratona, eu não posso gastar minhas energias com coisas banais. O que é que tem tirado suas energias? Tem muita gente deixando a fé e desistindo da vida por estar gastando suas energias com coisas banais. É um conselho, poupe-se o máximo que você puder. Só se estresse quando for necessário. Não gaste suas emoções e sua vida com coisas banais. Mas quem olha para a vida como uma maratona, assimila melhor as perdas. Logo, não desiste da fé. Porque como um corredor de maratona perde o líquido do corpo e perde a física, a nossa maratona da vida, nós perdemos pessoas, nós perdemos coisas, nós perdemos muitas coisas, mas quem vê a vida como uma maratona, ele perde, mas ele assimila as perdas melhores, porque ele sabe que existe uma longa carreira para ele percorrer. Quem olha para a vida como uma maratona, sabe que não dá para percorrê-la sem auxílio. Interessante que quando você vê essas corridas de maratonistas, eles são auxiliados por pessoas que com frequência dão água a eles, porque eles perdem por hora mais de 1 litro quase de suor.
Entre 0,800 ml é 1,5 litro quase de suor. Então eles precisam se hidratar porque é um desgaste contínuo. Aplicando isso para o texto e para as nossas vidas, quem olha a vida como uma maratona percebe que não pode correr sem o auxílio de Deus e das pessoas. A corrida de 100 metros, você é um tiro curto, você corre e acabou. A maratona não, você precisa de pessoas que lhe auxiliem e acima de tudo de Deus que está sobre você. Por isso, quem olha a vida como uma maratona, não abre mão da fé, ele pode perder tudo, menos a fé, porque é a fé que o sustenta nos dias difíceis. Então o convite que eu lhe faço hoje, a partir da leitura de Hebreus, olhe a vida como uma maratona, desgastante, dura, mas que vale a pena ser percorrida. E por último, ele vai para o verso 2 e diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Sabe o que eu achei nesse texto muito importante para a nossa reflexão? O escritor nos encoraja a olhar para Jesus, que significa não só se inspirar em Jesus, mas confiar em Jesus. O detalhe é que no capítulo 11 ele trata dos heróis da fé, mas no capítulo 12 ele fala de Jesus como o autor da fé. Jesus não é um simples herói do capítulo 11, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus está acima de tudo e de todos, ele está reinando de eternidade a eternidade, ele é o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, ele é aquele que abriu o Santo dos Santos para que nós pudéssemos entrar. Ele é aquele que de fato consumou a nossa salvação, ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando não um simples herói da fé, não um simples anjo, não um simples alguém, mas nós estamos celebrando a vitória do Deus que encarnou, que viveu, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso, meu querido irmão, o convite do autor aos Hebreus é que você nunca deixe de confiar no autor, consumador da nossa fé. No dia que você deixar de confiar ou de olhar para Jesus, vai ser como Pedro. Você vai estar em meio a um mar revolto e vai começar a afundar. Quando você voltar a confiar em Jesus, ele lhe traz de volta e restaura a sua esperança e sua fé. É um conselho? Não confie na economia, na alta ou na baixa do dólar. Não confie no seu emprego concursado. Não confie nas coisas, nas pessoas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Deus que venceu a morte, que reina de eternidade a eternidade. Quando pensar em desistir, sabe o que você tem que fazer? Leia o versículo 3 comigo. Olha o que ele diz. Quando você pensar em desistir, é o que ele diz no versículo 3. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Pensou em desistir? Olhe para a cruz. A cruz está vazia. Mas para que ela estivesse vazia, Jesus precisou percorrer o Calvário e morrer no nosso lugar. Sofreu tudo que você imaginar por nossa causa. Sabe qual é o convite que eu vim lhe fazer hoje à noite? Não deixe a chama do seu coração apagar. Volte ao seu primeiro amor. Esse mês de junho eu tentarei ministrar aos domingos essa temática, em outros textos. Não deixe a chama apagar no seu coração. Sabe como é que a gente faz isso? Acima de tudo, mantenha sua fé no cuidado de Deus. Mantenha sua fé em Jesus. Mas não esqueça de olhar para si e ver aquilo que está pesando em você. Às vezes será o pecado. Às vezes será algum relacionamento, alguma escolha, alguma situação. Livre-se, seja do pecado, seja daquilo que lhe impede de correr com agilidade. Mas não esqueça, olhe para a vida não como uma corrida de 100 metros. Olhe para a vida como uma maratona. Você vai perder muita coisa. Assim como um maratonista perde líquido e perde peso, você vai perder muita coisa. Mas vale a pena percorrer a vida com Jesus, porque no final
Ele vai dizer: venham benditos de meu Pai e recebam o reino por herança. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Alimente o seu coração com isso. E não esqueça, olha a grande multidão, aqueles que estão torcendo por você. Esqueça hoje quem está torcendo contra você. Mais vale quem está ao seu lado. Que Deus abençoe sua vida. Que hoje à noite, eu espero em Deus, seu coração tenha sido aquecido pelo Espírito Santo.